Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Faz um tempo que eu não comento aqui que a gente tá em todas as redes sociais e que a gente tem o nosso e-mail de contato que é o oi@internute.com ou então olá@internute.com também funciona. Eu tô comentando isso agora justamente porque os nossos últimos 2 episódios a gente mudou um pouquinho o formato, a gente veio pra conversa, um de nós trazendo a pergunta e o outro sem saber o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que a gente testou isso e eu vi que algumas pessoas comentaram e reagiram positivamente a esse novo formato lá nas redes sociais e no e-mail. Então nós vamos fazer uma nova rodada, mais 2 episódios dessa forma. Hoje, assim como a gente fez há 2 episódios atrás, eu trago a pergunta e tu ainda não sabe do que a gente vai falar. E pro próximo episódio o contrário. Então, Peter, aperta os cintos aí. Hoje a pergunta é profunda. Você tá pronto? Posso lançar a pergunta aí? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu quis trazer uma pergunta difícil semana passada e agora vai sobrar pra mim, né? Então vamos lá. Então assim, eu vou fazer a pergunta, já vou passar o microfone pra ti, e aí tu já me dá tuas impressões iniciais, já me diz o que tu acha aí, me diz o que tu espera desse episódio. A pergunta de hoje é: estamos em busca da imortalidade? Ah, meu Deus, cara. Pergunta fácil essa, hein? Mas posso dizer que sim. Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Calma. Cara, acho que é uma pergunta muito boa, assim. A própria imortalidade a gente pode definir de várias formas diferentes, né? A gente pode falar de imortalidade de realmente estar vivo para sempre, em carne e osso, e uma forma que a gente está agora, até de coisas mais ficção científica, digamos assim, de ser imortal por singularidade, e a gente tá dentro de um computador e vivendo dentro de um computador, por mais estranho que isso soe. Tu tá pensando numa linha mais filosófica ou num caminho mais científico de pessoas que estão de fato buscando a imortalidade? Tá, legal tu ter começado já com essa pergunta, porque eu quis trazer essa pergunta por causa do lado filosófico, por causa do lado ético da coisa toda, do tipo, será que a imortalidade é uma boa, será que não? Só que aí, claro, eu fui pesquisar uma base, né, pra ver assim, o quão possível é. Eu já vi que tu sabe mais do que eu sabia sobre o assunto. Tu trouxe uma palavra-chave aí que é a singularidade, que eu nem sabia o que era, eu fui aprender esse conceito essa semana agora. Então, assim, eu não sabia muita coisa. Eu ouvi um podcast há uns 2 meses atrás, em que um cara falou que quem sobreviver até o ano 2050 vai ganhar uns anos na expectativa de vida, porque a medicina já vai ter avançado o suficiente pra gente viver um pouco mais, um pouco além dos 100 anos. Então a ideia que eu tinha era que, ok, a gente vem aumentando a expectativa de vida e em 2050 vai aumentar mais ainda e tal. Só que aí eu fui pesquisar no Google sobre imortalidade e a minha pergunta, na minha total ignorância pro Google foi: seria possível, num cenário hipotético, um dia na vida a gente alcançar a imortalidade? E aí eu tô falando de imortalidade literal mesmo, imortalidade biológica. E aí o primeiro resultado que veio no Google era assim: quando que vamos alcançar a imortalidade? E a resposta era 2050. E eu fiquei, não, peraí, como assim? E aí eu fui pesquisar, Peter, e aparentemente a galera já tá bem avançada nesse assunto. E não é mais ficção científica, não é mais fantasia, é uma coisa que realmente a gente tem como chegar lá. E a gente já tem... A gente não, né? Mas enfim, nós como espécie humana já temos o mapa pra chegar lá. A gente já tem a receita, entendeu? Então, eu quero falar um pouco de tudo. Eu quero falar um pouco dessa parte biológica pra dar a base, mas, de novo, eu não sou especialista, então eu vou tentar explicar aqui e, ao mesmo tempo, tentar entender também um pouco de tecnologia, e aí eu acho que tu pode trazer uma parte interessante se tu sabe um pouco desse esquema de singularidade e tal. Eu te confesso que é uma parte que eu não fui muito atrás e que me interessa bastante. E aí eu acredito que a parte principal da discussão aqui seria essa parte mais ética, mais filosófica da coisa toda. E eu tenho um pouquinho de teoria da conspiração aqui só pra fechar o episódio mais pro final. Mas enfim, a ideia é passar por isso aí tudo. Antes de eu entrar um pouco nessa receita aí de como chegar lá, que eu comentei que a gente já tem, deixa eu te perguntar, eu tô vendo tua cara aí, eu não tô sabendo identificar. Tu já ouviu falar dessa história de que a gente realmente vai chegar na imortalidade daqui a poucas décadas e que realmente é possível imortalidade biológica? Então, eu tive um pouco de sorte, eu acho, até com essa pergunta, porque quando a gente pesquisou sobre o sentido da vida, eu acabei caindo num rabbit hole, assim, de falar sobre a filosofia da morte, mais nesse sentido, e aí acabei caindo também nesse lado da tecnologia. E aí, como misturou 2 assuntos que me interessam, eu acabei indo um pouco mais a fundo, então eu acho que eu acabei pesquisando um pouquinho sobre isso. Mas, por outro lado, faz tempo que eu pesquisei e pode ser que, tipo, a minha memória tá confundindo algumas coisas, então pode ser que eu diga alguma coisa que não seja bem verdade, mas aí tu tá aí pra me corrigir. Um pouco do lado de filosofia que eu entenda é que
Quando a gente pensa em imortalidade, um dos caminhos que a gente tem é pensar na morte como uma doença, assim. É uma doença genética que todos os seres vivos têm e a gente pode tentar avaliar ela e tratar ela como se fosse uma doença que a gente quer curar, e aí curando a morte a gente passaria a ser imortais. Tem até um vídeo do C.G.P. Grey que eu acho muito legal desse assunto, a gente pode botar o link na descrição, que é baseado numa poesia, então eles fizeram toda uma animação dessa poesia sobre um rei e um dragão, e esse dragão simbolizaria a morte, assim, e as pessoas ficam falando que o dragão existe porque ele existe, ele é parte da vida, então ele tem que estar ali, a gente tem que ficar entregando pessoas para ele se alimentar, porque ele é porque é. E é meio essa metáfora, assim, a gente aceita que a morte é parte da vida porque é parte da vida, assim. Só que a lógica é que justamente, não, tu não precisa aceitar isso como normal, tu pode querer que não exista a morte, ou querer matar o dragão para que a tua vida seja eterna, sabe? Eu acho essa metáfora bem interessante, assim. E do outro lado da tecnologia, assim, tem muita gente pesquisando sobre esse assunto. O próprio Eric Schmidt, que é um dos fundadores do Google, se não me engano, e é da própria Alphabet, né, que eles têm essas empresas moonshot, que eles chamam, né, de dar tiros distantes, assim. Eles têm uma das empresas do grupo ali que é para pesquisar singularidade e a imortalidade, nesse caso, né. Então tem muitos caminhos aí bem interessantes nesse campo só com a palavra imortalidade, né? Olha quantos lugares a gente pode chegar. Cara, muito interessante. Essa metáfora do dragão e que ele tá ali, que não tem o que fazer, mas que na verdade talvez tenha, eu acho muito interessante. E isso é o tipo de coisa que a humanidade já enfrentou diversas vezes com diversos assuntos, mas sempre que a gente se vê frente a esse dilema, a gente acha que não tem o que fazer. Pega aí há séculos atrás, falar sobre atravessar o mundo em 12 horas é completamente impossível, incomensurável, e hoje tu tem um avião que faz Brasil-Austrália em 12 horas, então é o tipo de coisa que tu olha e quando tu tá olhando, tu diz não tem como, não tem o que fazer. E aí alguém vai lá e faz, né? E talvez imortalidade seja isso. E aparentemente, pelo que eu andei pesquisando aí, eu fui bem a fundo nesse assunto essa semana, me parece que imortalidade é exatamente isso. Só uma coisa ali que tu comentou que eu gostaria de fazer um adendo, é que a ideia de encontrar a imortalidade biológica não é... Tu falou ali a morte como uma doença e a gente tentaria curar essa doença que é a morte. Beleza, mas eles tem um passo a mais que na verdade a gente não tá tentando curar ou evitar, enfim... Só a morte, a gente está tentando parar o envelhecimento, porque a ideia de imortalidade e o motivo pelo qual muita gente tem um preconceito muito forte contra essa ideia, e quando tu fala sobre imortalidade, a pessoa já torce a boca e fala, não, eu não quero, e esse aí vai ser um ponto que, obviamente, eu vou entrar ali, que é tipo, será que a gente quer ou não, mas eu tô dando um passo maior que a perna aqui. A ideia não é essa, a ideia é parar o envelhecimento, e não só a morte, então tu não vai ficar envelhecendo para sempre. Porque, claro, imagina quando o ser humano chega ali pelos 100 anos, tu já perdeu muita coisa, né? Tua audição tá debilitada, teus movimentos, tua força física, até a mental, enfim. E aí a ideia de ser imortal, imagina, pensa viver, sei lá, 1000 ou 1 milhão de anos, se quando tu tá no 100º, tu já tá num estado que não é o teu mais forte que tu já esteve na vida. É claro que tu não vai querer continuar esse processo por mais 1 milhão, mas a ideia não é essa, a ideia é parar o processo de envelhecimento como um todo, né, e não seguir envelhecendo para sempre. Então tem essa diferença bem forte. Agora, Peter, eu falei que a gente já sabe como chegar na imortalidade, então tem uma listinha de coisas que a gente precisa fazer aqui, e eu tô rindo porque, claro, tu olha isso aqui, é um negócio absurdo, porque a gente precisa alcançar diversos avanços em rejuvenescimento dos tecidos corporais, em células-tronco, em medicina regenerativa, em reparo molecular, em terapia genética, em farmacêuticos, substituição de órgãos artificiais. Enfim, tem muita coisa no campo da medicina que precisa ser feita. Mas, de novo, a lista já tá aqui, o mapa a gente já tem. Então, assim, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que vai acontecer do dia pra noite, mas a gente já sabe o que a gente tá fazendo. E aí, ainda falando um pouco desse campo da biologia, assim, existem seres imortais, né? Tu comentou ali, esse dragão é algo que assola todos os seres vivos e tal. Mas existem algumas exceções, tem aquela água-viva que pode voltar a ser bebê, então ele é adulto, aí ele volta a ser bebê, daí ele recomeça a vida, e é o mesmo ser, só que ele voltou. Tem as bactérias que se dividem e vão sempre se dividindo para sempre, então ela se divide, aí uma metade morre, mas a outra recomeça o ciclo. Tem aquela hidra, que é uma que tu corta a cabeça e a cabeça volta, tem árvores que estão vivendo há milhares de anos, que tecnicamente também são seres vivos, então em alguns lugares da natureza isso já existe, não é uma coisa tão não natural quanto pode parecer à primeira vista, essa ideia de imortalidade.
É, sim, um pouco disso da gente achar que não tem na natureza é muito pela nossa própria experiência, assim, os seres humanos não fazem isso, então não é natural que isso aconteça, e a gente criou toda uma filosofia por trás disso, assim, de aceitar a morte, porque a morte é realmente algo pesado para as pessoas. Então a gente criou toda uma coisa tipo, não, ela é parte da vida, então a gente tem isso como normal. Mas se a gente pegar um exemplo, ok, um pouco escrachado, digamos assim, 6 ou 7 gerações atrás, as pessoas viviam metade do que vivem hoje, assim. Pensar que alguém ia viver 100 anos era uma coisa meio absurda. Onde já se viu como é que um ser humano vai viver 100 anos? E aí teve toda essa evolução e hoje tem pessoas que vivem 110, 118 anos, sabe? Não é natural até o momento que passa a ser natural, né? Ah, sim, sim. Isso é outra coisa que eu quero entrar também na parte de ética e filosofia ali. É legal que a gente já tá deixando várias pontas soltas aqui pra puxar depois quando a gente chegar lá. Mas sim, o recorde, a propósito, é 122,5. Uma senhora francesa. Ela já faleceu, mas ela foi a mais velha até hoje, 122 anos e meio. E aí, só pra fechar essa parte da biologia e dessa parte mais técnica de vida e morte mesmo, hoje a gente tem basicamente 3 grandes grupos, que são as 3 causas de morte, que é envelhecimento, doenças e acidente. Na parte de envelhecimento, a gente tem as causas já são conhecidas e a gente tá tentando parar. E claro, quando eu falo a gente, de novo, eu não tô falando da gente no geral, eu tô falando de pessoas trabalhando nisso, mas já tá sendo feito. E eles encontraram já maneiras de desacelerar ou parar o envelhecimento. Doenças podem ser curadas, né? Então a gente tinha doenças que até um tempo atrás eram sentenças de morte, como gripe ou tuberculose, que hoje já não são mais. A gente ainda tem doenças que são sentenças de morte, mas a ideia é que a gente não tenha mais. Assim como a gente erradicou ou curou as outras, a gente tende a conseguir curar essas também. E a terceira causa de morte, os acidentes ali, traumas físicos, que aí é muito mais difícil de achar uma solução, porque não tem muito como parar isso. É claro que a gente vem avançando tecnologias e paramédicos e tudo mais para evitar, para diminuir isso, mas isso sempre vai existir, mesmo que a gente atinja a imortalidade biológica, a gente não vai conseguir atingir a invencibilidade, que seria a pessoa que não morre de jeito nenhum, então sempre vai existir alguma causa, né? Não tem como a gente chegar num ponto em que ninguém nunca mais vai morrer, ponto. Esse é um dilema que eu já vi, assim, essa ideia de que imortalidade não é a mesma coisa que invencibilidade, né? Uma das defesas, entre aspas, digamos assim, do lado positivo desse dilema, é que tu poderia justamente escolher quando tu quer encerrar a tua vida, quando tu quer encerrar esse ciclo, e aí a filosofia da eutanásia começa a ganhar um pouco mais de força, assim. Tu vive quantos anos tu achar que foi necessário, e essa tua passagem pela vida, digamos assim, se encerra quando tu decidir que ela se encerrou. Claro que a gente ainda tem os acidentes, outras coisas que podem ser fatais. Mas a ideia de que a morte não é mais um peso e que tu pode escolher quando é o momento que, tipo, não, já viveu o suficiente e tá ok, deixa de ser algo estranho, assim, é uma coisa até bizarra, assim, de tentar filosofar em cima. Tá, eu cansei de ver, como é que tu tá dizendo isso? Tu é suicida? Não, é que a pessoa pode viver 500 anos e ela falou, beleza, pra mim foi o suficiente. É uma questão filosófica bem interessante, assim, tu poder ter essa possibilidade de escolher sem ser esse fardo negativo de ser suicida ou estranho, sabe? Eu continuo achando estranho, mas vamos... Calma, depois a gente volta nisso. Deixa eu encerrar essa parte aqui e vamos entrar na filosofia e na ética, porque é engraçado que eu tenho uns 10 pontos aqui na parte de filosofia que eu quero trazer e uns 4 a gente já tocou, então acho que vai ser interessante. Uma última coisa que eu tenho pra falar antes disso é a parte da tecnologia ali, eu acho que vale comentar também. A gente... É engraçado, né, Peter? A gente aqui no Internute, a gente adora tecnologia e o nosso último episódio focado em tecnologia faz, sei lá, 1 ano que a gente gravou. Acho que a gente podia falar um pouco mais disso, mas enfim, pra agora eu tenho só alguns poucos pontos aqui. Pra fazer essa passagem do campo da biologia pra tecnologia, deixa eu comentar que essa semana ainda, coincidentemente, eu vi uma notícia de um micro-robô que tem menos de 1 milímetro. Eu vi a foto dele do lado de uma moeda, é muito engraçado, o negócio é minúsculo. E ele passeia pelo corpo através de magnetismo. Então eles botam esse robô dentro do corpo de uma pessoa e ele vai andando pelo corpo pra curar doenças que a gente não consegue curar, ou que a gente tem muita dificuldade para curar. Então, a tecnologia já está entrando muito forte nessa parte mais biológica, mais técnica, para nos ajudar com a parte das doenças. Da idade também, mas principalmente das doenças. Esse robozinho chama Bionauta, eu achei muito legal, é tipo astronauta, mas é bio, porque ele anda pelo corpo, eu achei muito legal. E ele parece tipo um parafusinho, assim, ele vai andando dentro do corpo e largando uns negócios lá dentro, sei lá. Eu vou deixar o link da notícia inteira aqui na descrição. Então esses avanços já estão acontecendo. Claro, eles estão alcançando uma parte muito pequena da população por enquanto, mas é assim que toda tecnologia começa, né? Com uma parte pequena da população e depois expande.
Mas enfim, agora focando um pouco mais na parte da tecnologia mesmo. Tu comentou ali da singularidade e de viver como uma máquina e de fazer o upload do nosso cérebro. Acho que seria mais ou menos a ideia por trás da singularidade. Eu tava lendo sobre a cibernética aqui, sobre a ideia de cibernética, que é melhorar o teu cérebro aos poucos com equipamentos. Então tu coloca alguma coisa, tu funde alguma coisa no teu cérebro e depois outra coisa, e depois outra coisa. Que é algo que a gente vê bastante nesses filmes mais cyberpunk, assim, tipo Blade Runner, que a pessoa enxerga um relógio no olho, ou enfim, tem esses implantes no cérebro. E fazendo isso aos poucos, até fundir o teu cérebro total com tecnologia e aí passar ele para uma máquina. Então, basicamente, o que a ideia da cibernética aqui faz para a imortalidade é que ela vai fundindo a tua parte biológica com uma máquina até o ponto em que tu é mais máquina do que ser humano. E aí essas delimitações do tipo idade e doença não te afetam mais, porque tu virou uma máquina. Por outro lado, seria fazer uma cópia do teu cérebro na nuvem ou num computador, que é fazer um upload da tua pessoa. Então tu também vira uma máquina, só que nesse caso tu tá sendo duplicado. Que é a ideia que aquele seriado Upload, aquele seriado da Amazon, brinca com essa ideia. Eles, quando a pessoa tá prestes a morrer, eles fazem uma cópia do cérebro e salvam na nuvem, e aí a pessoa em si morre, mas o cérebro dela, a mente dela vive pra sempre, mas na verdade é uma cópia. Então, enfim, eu não sei qual dessas duas que tu já tinha ouvido falar um pouco mais quando tu leu ou quando tu pesquisou sobre a singularidade, se seria isso de se fundir a uma máquina até virar uma máquina de fato, ou se seria duplicar tua mente na tecnologia. Quando eu vi sobre isso, era meio que duas coisas diferentes, assim. Singularidade seria desse lado mais de ser na nuvem, digamos assim, né? De fazer um upload da tua mente dentro de computadores e na nuvem como um todo, sem ter uma presença física, digamos assim, né? Tu não tem mais o corpo, ele deixaria de ser necessário nesse sentido. E essa parte cibernética tá mais pra esse lado de quase ciborgue, de filme de ficção científica, assim. Uhum. Quase Deus Ex Machina, sabe? Que tu vai colocando partes mecânicas pra não precisar morrer e não que tu vai fazer upload em qualquer lugar, assim. Teu corpo deixa de ser biológico e passa a ser mecânico ou de outros materiais, digamos assim. Eu sabia como duas coisas diferentes, assim. Eu não sabia que os dois eram categorias dentro da singularidade, sabe? Não, tu tá certo. Na verdade, essa ideia de singularidade é isso de tu viver fora do plano físico, de tu viver como um upload. Essa parte da cibernética é uma coisa diferente. Eu só meio que juntei as duas aí porque são as duas coisas que eu pesquisei um pouquinho mais na parte de tecnologia. Mas não, tu tá certo. A singularidade é isso de viver na nuvem mesmo. O que tu acha disso aí? Primeiro, tu acha que existe um certo realismo nisso? Tu acha que a gente vai chegar aí em algumas décadas? E qual é a tua ideia em relação a essas duas coisas? O que tu acha delas? Quais são as tuas impressões? Acho que é uma coisa difícil de visualizar, digamos assim. Mas não me parece que seja impossível. Que nem tu falou assim, parece que a gente tem um mapa e talvez a gente leve 500 anos ou talvez a gente leve 50 anos. Mas parece que é uma coisa possível, sabe? A gente, aos poucos, desenvolver uma tecnologia que seja boa o suficiente para substituir uma parte do corpo por algo que não é biológico. Mas da mesma forma, a gente pode cair num outro caminho de conseguir imprimir órgãos, que é algo que a gente já tem estudos nesse sentido. Então a gente vai ser, digamos, entre aspas, ciborgues, mas com partes biológicas, sabe? A gente vai ter novas partes biológicas. Então, me parece que não é impossível, sabe? É uma coisa que parece muito longe, mas que não é impossível. Acho que tem um pouco dessa brincadeira, assim, quase um paradoxo, assim, é possível, mas não é, assim. E da singularidade também, acho que tem caminhos, a gente tem estudos, a gente tem pessoas falando sobre isso, então parece que é possível, que faz sentido, mas ao mesmo tempo é mais estranho ainda de visualizar porque não tem o corpo, assim. E a gente, enquanto ser humano, experiencia a vida através do corpo, né? A gente usa os olhos para ver as coisas, a gente usa o tato para sentir as coisas, a boca para provar os alimentos e tudo. Então, tipo, toda a nossa experiência a gente computa através do que a gente sente com o corpo. E aí, como é que a gente vai viver sem ter o corpo? Parece estranho, assim. Já cai de novo nesse lado filosófico, assim, de, tá, eu tô vivendo, mas se eu não posso sentir nada, como é que eu vou viver? Eu acho que, de novo, assim, é bem aquela coisa de uma coisa tão distante, mas ao mesmo tempo tu sabe que ela é possível, assim. Esse aí é tipo, eu tô vivo, mas será que eu tô vivendo? É, meio nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que essa ideia do ciborgue me parece bem mais realista, assim, a gente já tem implantes, é uma coisa que a gente já usa numa escala um pouco menor. Essa ideia de singularidade que eu acho um pouco mais esquisita, não que eu ache surreal ou algo assim, não que eu acho que nunca vai acontecer, mas é que de fato viver
como uma máquina, dentro de uma máquina, eu acho uma ideia muito difícil de conceber, que nem você tá falando aí. E a última tecnologia que eu pesquisei aqui é aquela de botar a galera no gelo, né? Então tem gente se congelando já há séculos, na esperança de que um dia a gente vai chegar numa tecnologia de ressuscitar as pessoas. E aí já é uma coisa bem mais complicada, e uma coisa que eu achei curiosa, e eu ia dizer engraçada, mas eu acho que ela é mais triste até, é que as empresas que oferecem essa tecnologia, isso é caríssimo, e até hoje a gente não conseguiu chegar lá no fim do negócio, então essas empresas vão falindo e elas precisam repassar os corpos que elas estão cuidando, digamos assim, e basicamente todo mundo que tentou, se botou no gelo e pra no futuro ser ressuscitado, já não deu certo, porque eles já nem têm mais esses corpos no gelo. Então, enfim, eu só tô comentando isso porque essa é uma tecnologia muito conhecida, muito difundida, essa ideia de botar a pessoa no gelo e ressuscitar. A Marvel adora, né? O Capitão América tá sempre no gelo lá, e eles vão lá e tiram o Capitão América do gelo. Acho que tem uma cena num filme até, inclusive, que ele tá no gelo. Eu sei que no gibi é bem recorrente. E eles vão lá e ressuscitam o Capitão América e tal. É uma ideia bem interessante, mas eu acho que entre essas outras que a gente comentou, por incrível que pareça, é a mais surreal de todas elas. E eu acho que é talvez a mais antiga, falando tecnologicamente, assim, acho que é a tecnologia mais antiga que a gente tem pra preservar. Sim. É criogenia, né? Eu acho que é o nome Isso. dessa tecnologia, digamos assim. Isso. Apesar de que a gente já tinha ainda no Egito Antigo a ideia de embalsamar os corpos e separar em vasos as partes do corpo, prevendo que no futuro seria possível reconstruir aquela pessoa e ela voltar à vida e tal. É uma ideia que sempre fez parte da humanidade, né? Acho que isso é interessante, assim. Desde que a gente tem a vida, a gente quer perpetuar ela de alguma forma. Mas no Egito, eles... Eu não sei se tu sabe isso, eu não sei, eu tô te perguntando mesmo. Mas no Egito eles faziam isso mais como uma preparação pra pós-vida, não? Ou eles realmente acreditavam que literalmente a pessoa iria voltar à vida, carne e osso? Eu já li os dois. E talvez a sua resposta seja os dois também, né? Sim. De preparar para outra vida para que ela também possa voltar em outro momento. Então por isso que eles tinham técnicas tão desenvolvidas para preservar os corpos que estavam ali mumificados, né? Sim. É que é um tipo de imortalidade também, né, Peter? Tu colocar a pessoa lá como uma múmia na pirâmide, enfim, a gente tem várias outras maneiras de falar de imortalidade. Pessoas que se imortalizam através de livros, através da família, enfim. É que a gente tá falando de uma coisa um pouco mais literal aqui, de realmente viver milhões de anos e não se imortalizar através de outras formas. Mas, enfim, existem vários outros ângulos pra olhar esse assunto. Mas tá, deixa eu entrar na filosofia e na ética aqui, então vamos lá, vamos começar essa discussão aqui. Eu já vou começar com uma pergunta diretaço aqui, que era uma das últimas que eu ia te fazer, mas como tu já comentou sobre isso, eu já vou colocar agora. Tu falou ali, então se a pessoa é imortal, ela tem a opção de se desligar da vida quando ela quiser, sem aquela ideia de que, por que tu faria isso, meu Deus do céu. Então tá, a pessoa viveu já 1000 anos, a pessoa já viveu 1000 anos. Ela falou, tá, deu, beleza, chega. E aí ela vai lá e tira a própria vida. E aí a ideia é que isso seria normal, porque a pessoa já tá viva há 1000 anos. Mas aí minha pergunta pra ti é a seguinte, se ela fizer isso, ela vai morrer pra sempre, certo? Então assim, por que viver pra sempre é mais assustador do que ficar morto pra sempre? Tu tem essas duas opções na tua frente, tu viveu 1000 anos, agora tu pode continuar vivendo pra sempre ou tu pode morrer pra sempre. Não é como se fosse morrer por 1000 e depois voltar, entendeu? Então, por que alguém escolheria essa opção? Por que morrer e ficar morto pra sempre parece menos assustador, menos desafiador do que ficar vivo pra sempre? Os dois são permanentes, então qual é a diferença? Eu não sei se é permanente da mesma forma. Eu acho que aí que tá esse quase paradoxo filosófico aí, porque a morte é meio que um ponto final, sabe? Então eu vou viver até o momento que eu morro e aí eu encerrei o livro, sabe? A gente tem todos os rituais também que a gente associa com a morte, então de justamente fazer esse fim, essa conclusão, sabe, qual é o fim do filme, assim, que encerrou essa história toda. Enquanto viver pra sempre tem muito da imprevisibilidade do futuro, assim. Eu posso viver pra sempre, mas eu não sei o que vai acontecer, sabe? Parece que a morte, por mais que a gente não saiba o que é a morte, parece mais certo que eu vou morrer e acabou. E viver pra sempre eu não sei o que vai acontecer. Que é uma coisa que é explorada por muitos personagens de várias histórias. A gente pode pegar o próprio Wolverine ou o próprio Deadpool, pra gente pegar exemplos mais da cultura pop. O Deadpool, ele é, em uma das histórias, condenado à vida eterna, e ele vai passar o resto da vida vendo todas as pessoas que ele conhece morrendo, e ele vai ver o mundo deixar de existir, o sol vai explodir, a galáxia vai mudar totalmente, e ele vai ver tudo isso porque ele vai viver pra sempre. Então fica assustador nesse sentido, assim, de que a tua invencibilidade é minúscula dentro de tudo que existe no universo, assim.
E aí morrer seria quase um alento, né? De poder ter essa tranquilidade de poder morrer e encerrar esse momento, sabe? Encerrar essa história. Tá, beleza. Essa parte de filosofia e ética aqui foi a parte que eu quis pensar sobre menos pra justamente a gente ter uma conversa mais natural, digamos assim. Eu vou te dizer que esse teu argumento realmente faz bastante sentido. E agora tu levantou um ponto que eu quero voltar um pouco ali, que é isso de, se tu for imortal e as outras pessoas não, tu vai ver a tua família, teus amigos, todas as pessoas que tu gosta, todas as coisas que tu gosta, ficarem pra trás, digamos assim. E que isso seria quase que uma maldição, isso é horrível. Mas aí a pergunta que eu tenho pra ti é a seguinte, ok, essa seria a parte ruim, só que essa também é a parte ruim da vida, certo? Quando tu vive, certas coisas e pessoas e tal ficam pra trás. Claro, não necessariamente todos, seria o caso se tu for imortal, mas enfim, essa parte já existe na tua vida, não é algo que vai surgir novo. Enquanto que ao mesmo tempo tu tem as partes boas da vida, né, que é conhecer novas pessoas, enfim, que é ter essas pessoas especiais entrarem na tua vida e não só saírem. Quando a gente vive uma vida normal, digamos assim, quando a gente vive essa vida de 90 anos aí, vamos colocar essa média, a gente tem ambos os lados, mas quando a gente fala de ser imortal, parece que o lado negativo pesa muito mais, e eu fico tentando entender o porquê, assim. Será que a gente tá dizendo que o lado negativo da vida pesa mais, ou fala mais alto que o positivo, e isso fica mais claro quando a gente fala de imortalidade? Por que existe essa dicotomia? Eu acho que é uma questão até cultural, assim, porque realmente tem os dois lados, assim. Tem o lado que tu vai ver as pessoas que tu conhece morrerem ao longo do tempo, nesse cenário de que tu é imortal e os outros não, né, obviamente. Mas também tem o lado que tu vai conhecer mais pessoas e tu vai poder ver mais coisas. Então tu teria os dois lados, que não é necessariamente um mais pesado que o outro, assim. Tu não tem como colocar numa balança e ver o que é melhor, o que é pior. São duas coisas que simplesmente são. E se todo mundo for imortal, entra também aquela discussão de ok, é parte da vida ver as pessoas morrerem, mas é porque simplesmente foi, sabe? Por que eu tenho que ver a minha família morrer? Por que eu tenho que ver meus amigos morrerem? Por que eu tenho que perder esse contato, digamos assim? Se todo mundo viver pra sempre, a gente pode sempre estar junto, e a gente pode deixar de estar junto em outros momentos, por outros motivos, e voltar a se encontrar daqui 200 anos, sei lá por quê. Mas me parece que essa questão cultural da gente ter assimilado a morte como parte da cultura de centenas de milhares de formas diferentes, através de religião, de filosofias, de estilos de vida, a gente interpreta a morte de várias formas diferentes, mas ela sempre é óbvia, né? Me parece que em todas as culturas a gente tem a morte como algo que faz parte, ela é óbvia, ela vai acontecer, e aí não tem o que fazer, assim, a gente dá esse peso tão grande que daí quando a gente tenta fazer uma discussão sobre imortalidade, fica esse lado, não, mas a gente não pode ignorar a morte faz parte. Acho que tem um pouco disso, assim, um lado cultural muito forte de que essa discussão de imortalidade é muito recente, entre aspas, ou cresceu mais recentemente. Essa ideia da morte ser algo que tá ali e que é importante pra dar sentido pra vida foi algo que surgiu lá quando a expectativa de vida era 30 anos e a gente precisava se convencer de que não, vale a pena viver mesmo que seja só 30 anos. Veja bem, a morte é uma parte importantíssima da vida e tal. Então, claro, é muito difícil, isso é uma coisa que tá muito arraigada, que tá muito intrínseca na nossa cultura, na nossa filosofia, e isso vale pra qualquer cultura do mundo. Quando a gente fala de cultura, a gente tem diferenças enormes por continentes, por países, enfim, mas isso é uma coisa que meio que todo mundo tem em comum. A maneira que a gente vê a morte não é a mesma, mas essa ideia de que ela tá ali, que ela é importante de certa forma, é uma coisa global e tal. Então, claro, é difícil de tentar falar, tá, mas peraí, se a gente tirar isso aqui daqui. Lógico, é difícil, sim. Sim, e dentro dessas diferenças culturais a gente tem diferentes interpretações, então a gente tem populações que interpretam a morte como algo super ruim, super pesado, que a gente se veste de preto e fica em luto por as pessoas que se foram, e a gente tem outras culturas que veem a morte como algo positivo, aí celebram a morte, fazem uma festa em celebração à vida da pessoa que morreu, enfim. Sim. Só que ainda assim, por mais distante que sejam essas duas interpretações, a morte ainda é a única certeza que tem ali, sabe? O primeiro ponto que eu escrevi aqui no meu resumo de ética e filosofia foi alcançar a imortalidade e tirar a única certeza da vida. E, de fato, quando tu alcança a imortalidade biológica, tu retirou a única certeza da vida, que é como tu colocou ali o ponto final. Né? Agora não tem mais ponto final, agora é reticências no máximo. Mas tá, vamos lá. A gente comentou ali do tipo, ok, se eu for imortal eu posso decidir quando que eu quero partir. Então pode ser 100 anos, pode ser 1000, pode ser que eu viva 1 milhão de anos e decida que acabou.
E aí eu tava pensando numa comparação meio esdrúxula, que tu sabe que eu adoro essas comparações esdrúxulas, né? Tem um restaurante que serve um prato que vem 12 sabores de sorvete, que é o prato pra família, e eu gosto de pedir ele sozinho e comer inteiro. E eu sempre falo que dessa vez eu vou comer tudo, e aí quando eu chego lá pela 10ª bola de sorvete eu não aguento mais. E aí, Peter, é o seguinte, cara, o sorvete é o mesmo, o sabor é o mesmo, a experiência não é a mesma. E aí, de repente, a vida é isso, sabe? De repente, a vida é uma casquinha de sorvete que tu come, é uma beleza, mas se eles te derem 12 bolas de sorvete, lá pela 10ª vai ser uma tortura. E eu, particularmente, não consigo visualizar essa ideia. Eu não consigo imaginar que daqui a 1000 anos tudo vai ser tão diferente pra mim que a vida vai ser uma tortura e que eu quero terminar ela, entendeu? Mas pode ser que sim, pode ser que seja. Eu acho que essa metáfora do sorvete faz sentido. Eu acho que uma casquinha de sorvete e um prato de 12 sabores é bem diferente. Só que aí a pergunta que pintou na minha cabeça aqui é o seguinte, a gente sempre fala, o bem maior é a vida, o maior bem que a gente tem é a vida. Isso não é nem verdade, na verdade é mais do que isso, na verdade a vida é o que a gente tem, e tudo que a gente tem de valor, tudo que a gente vê, todo mundo que a gente conhece, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tudo que a gente sente, tudo tá dentro desse receptáculo que é a vida. Então basicamente tudo que existe de valor tá dentro dali, não dá nem pra dizer que a vida tem muito valor. Literalmente ela tem todo o valor, tá tudo ali dentro. Mas aí se a gente fala em viver 1 milhão de anos, a gente já tá falando, mas no final de repente eu termino a minha própria vida porque eu vou ter cansado. Mas então esse valor todo, ele é intrínseco da vida? Ou esse valor da vida é só porque ela é curta? Entendeu? De repente o valor surge do fato de que a vida só te é dada por um curto período de tempo. Eu sempre achei que não, eu sempre achei que o valor tava na vida em si, mas de repente tá na curta duração. Sim, é uma questão bem forte, assim, porque parece que se a gente tiver, de fato, vida eterna, a experiência que a gente tem com a vida passa a ser outra. Porque muitas vezes a gente mede a vida pelo quanto a gente vai conseguir viver, ou quanto a gente sabe que pode, ou seria possível viver. Então a gente meio que coloca essa régua, assim, meio que um reloginho de areia, que a gente vai vendo a areia cair, a gente sabe que um dia vai acabar, a areia vai cair toda e é isso. Mas a partir do momento em que a gente pode decidir quanta areia a gente quer colocar nesse relógio, a experiência é outra, sabe? Eu posso decidir fazer outras coisas, eu posso ter outras experiências. Me parece que aí a questão de o que tem mais valor na vida passa a ser outra, assim. A gente vai ter outra interpretação totalmente diferente para isso. E aí essa questão da morte ser uma opção, da eutanásia ser uma escolha da pessoa, passa a ser muito mais forte, porque daí entra nessa metáfora que tu trouxe aí do sorvete, sabe? A partir do momento que tu achar que a tua experiência foi suficiente, o tempo meio que não entra na equação do suficiente ou não. De tu achar que viveu o que precisava e ponto. Porque é uma opção tua, assim. Tu já viveu o que tu achava, o tempo meio que não faz diferença. Se tu viveu 1000, 2000, isso poderia variar muito de pessoa para pessoa, né? Tá, mas por que isso seria ok pra uma pessoa que viveu 1000 anos e não pra uma pessoa que viveu 60, hoje, sem ser imortal? Que a ideia é a mesma. Ela achou que tá suficiente, sabe? Sim, a ideia é a mesma, mas eu acho que é uma discussão impossível de ter até a gente não ter a imortalidade, assim. Porque realmente tem pessoas que vivem, às vezes, 80, 90 anos e podem considerar que isso teria sido suficiente, enquanto teriam outras pessoas que vão viver 2000 anos e vão achar que não, querem viver mais 2000, sabe? Mas é impossível dizer enquanto a gente tem esse parâmetro do tempo sempre em cima da gente, né? Mas é muito estranho, Peter, porque tu fala que a gente tem esse reloginho, aí a partir do momento que a gente decide quanta areia a gente vai botar, tudo muda. E eu concordo plenamente, e é justamente isso que eu acho estranho. Não o que tu tá dizendo, mas o que tá por trás do que tu tá falando, porque, tudo muda, mas por que tudo muda, sabe? Ok, se a gente fosse imortal, com certeza as regras, as leis trabalhistas mudariam e a gente trabalharia pro resto da vida, a gente não ficaria 1 milhão de anos aposentado podendo fazer o que a gente quisesse, a gente teria uma rotina parecida com o que a gente tem hoje, mas por mais tempo. Então, assim, as nossas opções seriam muito parecidas com o que a gente tem hoje. Eu fui em alguns fóruns e dei uma lida, assim, um pessoal falando, porque se eu vivesse pra sempre, eu ia viajar pra todos os países do mundo. Cara, beleza, mas por que tu não guarda dinheiro e viaja pra um país diferente a cada 3 anos hoje? Tu tem essa opção, entendeu? Só que as pessoas não fazem. Então eu acho que é muito essa ideia de vou começar a academia na segunda-feira. Se eu fosse imortal, eu ia fazer tudo. Cara, mas agora tu não tá fazendo nada. Tu pode fazer. Tem um poema que eu acho muito legal, que, eu não lembro muito bem, mas a ideia é tipo, eu tava olhando um passarinho e fiquei me perguntando por que ele não ia pra outro lugar, se ele pode voar pra qualquer lugar do mundo. E aí eu percebi que o mesmo se aplica pra mim. Tipo, tu já pode fazer essas coisas, sabe? Mas a gente tem essa ideia de que, se eu fosse imortal, eu ia fazer tudo. Se eu fosse imortal, eu ia aprender a tocar piano. Eu vi um vídeo, o cara falou, se eu fosse imortal, eu ia aprender outras línguas.
Cara, por que tu tem que ser imortal pra fazer isso? Eu acho que a gente coloca um peso na vida e na morte e na imortalidade que não precisa estar ali. É claro que muita coisa ia mudar, é claro que tu ia ter mais tempo, mas tu não precisa esperar a imortalidade chegar pra começar a escrever teu livro, entendeu? Sim, com certeza. Isso aí já é muito de como é que, de novo, a gente quer ter a experiência da vida, né? Sim. Eu posso dizer, não, eu vou começar a tocar piano aí quando der um tempinho eu vou tocar, mas aí tu pensa, mas eu vou viver mais uns 2000 anos, daqui uns 1000 eu penso nisso de novo e vejo se eu quero mesmo tocar piano. Exato. E até lá já inventaram outro instrumento que tu já quis tocar e desistiu. Então eu acho que isso daí já é uma outra questão que talvez a gente espelhe na ideia de ser imortal, assim. Mas, de novo, cai muito na experiência que cada um quer ou não quer ter, ou consegue ou não consegue ter da vida. Tá, pra fechar essa parte aqui da discussão, deixa eu trazer Nietzsche um pouquinho, porque o Nietzsche tem aquela ideia do eterno retorno, né? O Nietzsche tem aquela ideia que se chega um ser pra ti e te apresenta o eterno retorno, que é o seguinte, quando tu morrer, tu vai nascer de novo e tua vida vai ser exatamente igual. E aí quando tu morrer, tu vai nascer de novo e tua vida vai ser exatamente igual. Pra eternidade. Tá, é um ser que te apresenta esse cenário. E aí Nietzsche pergunta, pra ti, isso é uma bênção ou uma maldição? E eu gosto muito dessa filosofia porque ela faz tu pensar, será que eu tô vivendo a minha vida certo, entre aspas, ou não? Porque quando tu pensa que tu vai ter a mesma vida pra eternidade, tu te força a querer viver a vida de uma maneira que, caso ela se repetisse, seria uma bênção e não uma maldição. Então, essa é a ideia do eterno retorno de Nietzsche. E aí eu liguei isso nessa ideia de que, se eu viver 100 anos, beleza, mas se eu viver 1 milhão, em algum momento vai se tornar entediante. E eu fiquei pensando, será que isso não é um problema, cara? Será que isso não é uma indicação de que algo tá errado? Se tu visualiza a tua vida mais longa do que ela é, e aí pode ser o dobro ou pode ser 1000 vezes mais longa, e tu começa a pensar que vai ser entediante, que vai ser ruim, que vai ser chato, será que isso não é um sinal de que algo tá errado de uma forma mais profunda, que algo tá errado no agora, que algo tá errado, sabe, não só nesse cenário hipotético, mas que algo mais intrínseco, mais real não tá muito certo? Ou tu acha que não? Ou tu acha que esse cenário de viver 1 milhão de anos, tudo é muito diferente e se eu ficar entediado depois de viver muito tempo, é ok, não quer dizer nada em relação à minha vida e tal? Eu acho que é uma questão muito complexa. Eu acho que de novo, seria uma experiência tão diferente que é difícil querer fazer alguma inferência agora de julgar uma pessoa que ainda nem existe do que ela tá fazendo ou não com a experiência da vida dela. Mas sim, né, volta daquele negócio ali, muito da nossa experiência hoje é pautada pelo fato de que a gente a gente coloca na régua quando a gente nasce que a gente vai viver 100 anos, então eu preciso me dedicar a tais coisas até os 20 anos para poder fazer outras coisas até os 40, e aí a gente sabe que tinha uma limitação biológica, então eu não posso querer ser um super atleta até os 80 anos de idade, então eu tenho que prever antes que eu quero me dedicar a isso dos 20 aos 40, porque depois disso o corpo já não vai suportar. Então tem toda uma métrica que a gente faz ali a partir desses 100 anos, que numa vida eterna, digamos assim, talvez tu não faria, talvez tu ia pensar, talvez tu deixaria metas de lado porque tu pensa que tu pode fazer elas a qualquer momento, tu não tem essa limitação de que vai expirar essa certa fase, sabe? Porque também, se a gente vai viver pra sempre, será que é errado a pessoa querer postergar por 1000 anos alguma coisa? Ela vai viver mais 50 mil, que diferença faz postergar 1000 anos e postergar uma semana, sabe? Não tá errado nesse sentido, tu vai viver pra sempre mesmo. Por isso que eu acho muito difícil de visualizar, sabe? Não, eu acho que certo ou errado não tem, realmente. Não tem como a gente querer chegar no que seria certo ou o que seria errado. Tá, eu tenho um último ponto que eu quero trazer antes de te fazer a pergunta final aqui, que provavelmente a gente vai concluir o episódio. Não te assusta, vai ser tranquilo. Eu só queria comentar aqui uma coisa que... Quando eu tava lendo sobre isso e pesquisando, e aí eu sempre gosto de entrar em algumas discussões e ver o que as pessoas estão falando sobre isso, tem muito esse lado de que a vida humana não tem que ser mais longa do que 100 anos porque não é natural. E aí eu acho que dá pra ir pra dois lados aqui. Primeiro que a expectativa de vida já foi 35, já foi 50, hoje é 100. Então essa ideia de que, passado os 100 não é natural, mas por que passado os 35 foi ok, sabe? Então essa foi a minha primeira reação. Mas aí, pelo outro lado, antigamente, o que acabava a vida eram coisas mais tolas, digamos assim. As pessoas morriam por causa de pneumonia, morriam por causa de diarreia, tuberculose. Era 46% das mortes nessa época aí que a expectativa de vida era 35. Eram esses 3 casos, pneumonia, diarreia e tuberculose. Então quase metade da população morria por causa de coisas facilmente tratáveis. Então parece fazer um pouco mais de sentido que isso a gente quis resolver, mas as limitações que a gente tem hoje, a gente não deveria brincar com elas porque não é natural e tal.
Então, sei lá, eu acho que fica um pouco aberto, assim, a minha primeira reação foi, que balela, é óbvio que não tem problema nenhum, eu acho que a gente tá no caminho certo. Depois, pensando um pouco mais, eu fiquei, talvez eles tenham, entendeu? Talvez tenham um pouco de razão aqui no que eles estão falando. Hoje, os grandes problemas aí que assolam a população quando a gente fala de causa de morte, claro, ataque cardíaco, câncer e tal, são doenças que... E aí, isso eu achei uma coisa interessante, não é que elas são doenças mais frequentes porque elas começaram a aparecer mais, simplesmente porque elas estão aparecendo. É que simplesmente são doenças relacionadas à idade avançada. E é a primeira vez na história que a gente tá conseguindo chegar em idades tão avançadas, e por isso que essas doenças estão levando mais pessoas, digamos assim. Porque a gente tá chegando onde a gente precisa chegar pra que ela nos assole. Se é que fez sentido isso que eu falei agora. Mas enfim, e aí agora esses são os inimigos que a gente tá tentando batalhar. Assim como antigamente era a pneumonia e tal. Então, sei lá, minha opinião pessoal é que não tem problema nenhum a gente tentar avançar esse período. E aí a minha última pergunta pra ti, antes da pergunta final, é... E aí, essa briga pela imortalidade, essa busca, é algo natural? É algo humano, da nossa natureza? Ou tu acha que a gente tá forçando a barra um pouco? Eu acho que volta naquilo que eu comentei lá no comecinho, que não é natural até o momento que se torna natural. Que é bem o que tu comentou, assim, morrer com 35 anos era o natural. Hoje a gente tem como óbvio que a gente tem como esse limite 100 anos. Mas aí quando a gente conseguir curar outras doenças ou atrasar o envelhecimento, a gente conseguir viver 200, e aí 200 passa a ser o natural, e aí, nossa, viver mais do que 200 anos não é natural. Meio que é uma briga eterna do que a gente considera natural ou não, porque eu acho que é mais um natural no sentido de comum do que, é impossível, então só até aqui que dá, a gente não vai tentar ir além disso. Porque é até um pouco injusto, assim, se tu parar pra pensar nesse lado de que não, é só 100 anos, então a gente nunca mais vai desenvolver tratamento pra nenhuma doença, porque a gente só vai viver até ali. É injusto com qualquer pessoa que tem uma doença que ainda não tem tratamento, sabe? Por que não, cara? Qual é o problema? A gente tá tentando ajudar, sabe? Eu acho que é até egoísta querer pensar que a vida tem que acabar com 100, porque eu acho que tem que acabar com 100, e se tu queria viver mais, se tu queria poder experienciar a vida um pouco mais, é injusto. Não, é injusto tu querer fazer essa limitação pelos outros, sabe? Se tu quer viver só 100 anos, tu não precisa limitar os outros pela tua limitação, sabe? Interessante. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que eu concordo. Eu acho que tu colocou a tua ideia um pouco mais bem elaborada e mais formulada do que a minha, mas é a minha mentalidade também. Lá no começo eu comentei um pouquinho de teoria da conspiração. É só uma coisinha aqui, não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas tem uma galera aí que diz que a imortalidade já foi alcançada e que o pessoal mais bem de vida, digamos assim, já é imortal, só que eles não contaram pra ninguém por algum motivo. Eu não sei por que eles esconderiam isso, mas enfim, que a Rainha Elizabeth aí, Warren Buffett, essa galera que tá chegando no 100 e tá bem ainda, já é imortal. Não sei se tu já ouviu falar alguma coisa sobre isso, que já existem imortais entre nós. É aquela coisa que, sim, já ouvi, mas quem é que leva a sério? Não, né? Tem evidência, sei lá, acharam 2 pessoas parecidas que viveram em séculos diferentes, que claramente não são a mesma pessoa, mas essa é a melhor evidência possível. Um quadro pintado em 1705 e o Keanu Reeves que nasceu no último século. Tá, beleza, vamos lá. É verdade? O que tu tem pra me dizer que isso é verdade? Não parece ser tão impossível chegar na resposta. Eu acho que a principal prova é essa galera aí que eu citei, cara. O Warren Buffett já tem 90 e poucos anos e... Mas a gente acabou de falar que é normal viver 100. Uma pessoa que tem 90, qual é o problema? Eu acho que é muito mais a questão de que são pessoas que estão há muito tempo na mídia ou com presença em vários canais, em vários veículos. A gente vê essas pessoas há muito tempo e aí parece que elas estão sempre ali. Pra mim, que tenho menos de 30 anos, tem pessoas que eu vi a vida inteira e parece que elas sempre estiveram aqui, porque elas sempre fizeram parte da minha experiência. Mas não quer dizer que elas estiveram sempre na eternidade aqui, sabe? Eu acho que essa aí vai de mão dada com aquelas teorias da galera que não morreu também, que o Elvis tá em algum lugar aí, que o Renato Russo se mudou pro Tibete e tudo mais. Vai saber, né, cara? Se quando eu morrer o Warren Buffett ainda estiver vivo, aí eu aceito essa teoria aí. Mas por enquanto eu tô contigo, eu acho que não. Então tá, Peter, vamos lá, pergunta final aqui pra encerrar, pra concluir o episódio. Tu pode me responder o que tu acha pra ti, pessoalmente falando, ou tu pode me responder o que tu acha que seria a resposta ideal da sociedade, digamos assim. Cenário hipotético, tá, Peter? Uma pílula que tu pode tomar vai virar imortal. Que dúvida que eu ia perguntar isso no final, né? E aí, a gente toma essa pílula ou não? Hoje, 2021, sim ou não? Fala como se fosse uma pergunta assim, pá, cravei a resposta. Mas eu acho que sim, eu tendo a acreditar nessa ideia de faz sentido a gente tratar a morte como uma doença
que a gente pode curar, e a gente tem um remédio para isso, por que não a gente ter esse remédio para as pessoas que querem poder viver mais? Tu falou uma frase antes aí que é bem emblemática, é bem comum na filosofia, né, de que a única certeza da vida é a morte. Mas a gente tem o outro lado da discussão de que não, a única certeza da vida é a vida. A morte só tá ali fazendo parte. Mas a única certeza da vida é a vida. Porque a morte significa que tem mais vida nascendo, sabe? Então a gente pode pensar nesses dois lados, assim. Tu tomaria essa pílula? Tu viveria pra sempre ou tu acha que chega? Já não aguenta mais? Definitivamente eu não acho que chega, não aguento mais, tá? Definitivamente não é a segunda opção. Agora, entre tomar a pílula ou não, eu teria que pensar um pouco mais. Eu pensei bastante essa semana. Se eu tivesse que... Responde agora sim ou não, eu diria sim, sabe? Mas... eu não sei, cara. Depois de tudo que a gente falou aqui, eu acho que dá pra dizer tranquilamente que é uma discussão muito complicada, muito complexa. Porque, de novo, né? Se a única certeza da vida é a vida, como tu colocou agora, isso quer dizer que eu não tenho certeza de absolutamente nada que tá ao meu redor. Então, daqui a pouco eu vou ficar igual o Deadpool aí, vai explodir a galáxia e eu vou ficar ali flutuando. Então... Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Em compensação, acho que esse episódio já deu, né? Já dá pra morrer com esse episódio. Não tem pílula de imortalidade pro episódio do Inturnute. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.